Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Yasmin, eu sou sacerdotisa preta. Normalmente eu faço tiragens de tarô no canal, mas eu tenho aqui um espaçozinho que de vez em quando eu troco uma ideia com vocês sobre alguns temas que aparecem nos comentários e eu acho interessante e aí eu respondo, né? Ou falo, ai, olha, isso é legal para eu conversar com eles sobre esse assunto. E hoje eu queria conversar com vocês sobre crença limitante. Eu recebi um comentário, acho que foi semana passada, falando, Yasmin, mas o que é crença limitante? E eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha parado, nossa, né? Eu falo tanto de crença limitante, e se eles não souberem, né? Eu nunca tinha parado para refletir sobre isso, por isso que é importante vocês comentarem as coisas nos vídeos. É assim, gente, crença limitante. Vamos partir do princípio que toda crença é limitante, toda. Todo tipo de crença te limita, porque ela te coloca dentro de uma caixa. O que é uma crença? É algo que você acredita muito, né? A palavra diz crença. Então, é uma verdade. Algo que você toma como uma verdade absoluta. Por exemplo, quando eu era evangélica, né? Existem coisas dentro da religião que são colocadas como verdades absolutas. Na igreja que eu congregava, por exemplo, nós não poderíamos namorar antes dos 18 anos. Então isso era uma crença, é pecado, é errado, sabe? Igual tem outras, é errado cortar o cabelo, é errado usar tal roupa, é errado falar tal coisa, é errado comer X, fazer Y, dançar, tomar bebida alcoólica, enfim. E todas as religiões têm as regras, né, normas de conduta e verdades que são colocadas como absoluto. Mas além das religiões, nós somos criados, nós nascemos num mundo que tem um sistema, né? Existe um sistema de leis, de ordem e de hierarquias, pai, mãe, família, os conceitos todos, tudo isso são crenças. São colocadas na nossa mente desde que nós somos crianças como verdades. Então, assim, isso é certo, isso é errado, aquilo pode, aquilo não pode, várias coisas. Aí vocês vão falar pra mim, mas Yasmin, se a gente começa a questionar tudo isso, não é perigoso? Não é perigoso a gente ir pra um lado, assim, de cometer as maiores atrocidades contra o outro? Sim e não. Sim, porque é muito do animal humano, né? A questão do egoísmo, a questão da injustiça, a questão de querer passar por cima do outro. Então tem muito do instinto humano de sobrevivência. Mas quando nós estamos conversando sobre crenças limitantes num campo de iluminação, de expansão, de reconexão com você, com seu eu superior, com os seus outros eus que estão em outros planos. Outro dia eu converso com vocês sobre isso. Você coloca isso em um outro ponto de vista, em um outro panorama, porque tudo merece ser questionado. Toda religião merece ser questionada, toda crença, tudo aquilo que é dito para você que aquilo é verdade merece ser questionado. Porque quem definiu o que é verdade mesmo? E aí, quando você está nesse campo da iluminação, você está falando num território de amor. De amor por si mesmo, mas compreendendo de que você também é o outro. O outro é uma projeção sua sempre.
tudo que você vê no outro é algo que tem que ser trabalhado em você. Não necessariamente no mesmo grau, não necessariamente na mesma situação, mas tem. Se você olha para o outro e te incomoda, te irrita, te desestabiliza, tem algo ali naquela situação para ser trabalhado em você. É sempre assim. O mundo fora é um reflexo, por isso que é sempre uma projeção, o fora é sempre uma projeção do que acontece dentro. Nós somos microcosmos, né? Nós somos mini universos vivendo todos juntos. Nós somos galáxias inteiras, né? É muito engraçado fazer essa comparação, mas é verdade. Até por isso que todos nós temos os nossos planetas, são signos e tudo mais, né? Então é muito interessante pensar que você é um mini universo que convive com outros mini universos. Então tudo que acontece fora, na verdade, é um reflexo do que está acontecendo dentro e o que tem que ser observado dentro de você. Mas voltando aqui para as crenças. Quando a gente fala sobre isso num campo de amor, então você não vai não vai querer destruir o universo do outro, entende? O outro, a outra galáxia, o outro mundo, que é a outra pessoa. Você não vai querer destruir essa pessoa, você não vai fazer nada para destruí-la porque você entende que ela é você. Vocês são vocês estão ligados. Então não tem por que você atacar e jogar uma bomba naquela pessoa. Mas te faz olhar de um ponto para entender a você mesmo, sabe? E se libertar, ir se soltando. Porque é como se as crenças fossem pequenos pezinhos que a gente vai colocando na nossa mochilinha da vida. Então, porque quando você é criança, você é mais livre, certo? E aí você vai sendo ensinado sobre o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Não pode. Mas é tudo muito baseado sempre no outro, na reação que o outro vai ter em relação a você e não sobre você e você mesmo. E aí a gente passa a vida inteira ouvindo o que a gente deve, não deve, pode, não pode, até o ponto onde nós estamos completamente desconectados da nossa essência mãe, daquilo que eu já falei em outro vídeo pra vocês, que é o que você nasceu pra fazer, quem você nasceu pra ser. Mas você tá tão desconectado porque você está mais conectado no externo do que no interno, você tá mais observando fora do que dentro, você não se ouve, você não tem um compromisso com você, você não é fiel a você, a sua verdade. Que aí você começa a agir de forma até agressiva e projetando sua frustração no outro. Entende? Por isso que a crença limitante, ela é tão importante de ser observada. Toda vez que você sente o ímpeto de fazer algo, esse algo não vai machucar ninguém, não vai destruir ninguém. Mas mesmo assim você se sente travado. Por exemplo, várias pessoas, eu não consigo falar em público. Eu tenho medo de gravar um vídeo, de me expor. Eu não uso essa roupa porque eu fico assim, Mas isso tudo é baseado em normas e tudo baseado em coisas que assim é muito do que o outro vai pensar de mim, o que o outro vai pensar de mim. É como se tudo que nós fizéssemos fosse pro outro, mas na verdade nós fazemos tudo pra nós, entende? Tudo tem que ser feito pra você, pra sua satisfação, pra sua alegria. E quando uma pessoa olha pra você e fala, nossa, que ridículo, nossa, que gorda, nossa, que feia, nossa, que alta, que baixa, que magro, que não sei o que é uma projeção do outro em relação a você. O que o outro fala sobre você, fala muito mais sobre ele do que sobre você, porque ele não te conhece. Se nem nós
nos conhecemos, que dirá os outros? E aí a gente fica pegando e aceitando os rótulos e as etiquetinhas que as pessoas colocam em nós, como se aquilo fosse o nosso papel, mas não é. E aí que a gente entra num looping de loucura, de insanidade, de tristeza, de depressão, de angústia. Por isso que tanta gente vai parar no psicólogo, no psiquiatra, ficar trabalhando, fazendo coisas que odeia, mas é porque o meu pai queria que eu fosse, minha mãe queria que eu fosse, me ensinaram que isso é o certo, mas quem disse? Me ensinaram que eu tenho que ser isso, eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que ir para a faculdade, quem disse? Eu tenho que casar. Quem disse? Eu não posso fazer isso. Quem disse? A partir do momento que o que você acredita, o que você sente dentro na sua alma, que você vai ser muito feliz fazendo aquilo e você não vai estar matando o universo de ninguém, essa é a sua verdade. E é isso que você tem que abraçar. E aí as regrinhas de que, aos 30 eu tenho que estar em tal lugar, aos 50 eu tenho que estar em tal lugar, todo mundo é avô, eu tenho que ser avó, todo mundo virou pai, eu tenho que ser pai agora, todo mundo casou, eu tenho que casar, todo mundo foi fazer tal coisa e eu vou fazer. É como se fosse sempre um movimento. Nós somos um corpo, mas nós somos indivíduos diferentes, igual o meu corpo. Né? Eu tenho os meus 2 olhos, meu nariz, minha boca, minha orelha, mas a minha orelha é diferente do meu nariz. E a minha orelha tem a função dela e o meu nariz tem a função dele. Se a minha orelha fosse igual ao meu nariz, eu não ia escutar. E se o meu nariz fosse igual à minha orelha, eu não ia respirar. Porque a orelha não foi feita para respirar e o nariz não foi feito para ouvir. Nós somos parte do todo. É importante que nós sejamos nós, quem nascemos para ser. E façamos aquilo que nos satisfaz, mas que não vai machucar o outro, óbvio, mas nos satisfaz. E aí a gente vai tirando todas essas etiquetas que falaram, você não pode fazer isso, você não pode ser assim, você não pode ser espontânea. Por exemplo, você não pode ser espiritualista e gostar de samba, e gostar de sair. Quem disse? Entende? São regras e coisas que são repetidas assim como se fossem mantras na nossa cabeça desde criança. Porque você tem... Vamos lá, questões de conflitos familiares. Sempre sentimos uma repressão muito grande, a gente é reprimido desde a infância em expressar o que nós desejamos, o que nós queremos, o que é justo, o que é certo para nós, delimitarmos nossos limites. Colocar os limites na nossa própria família é sempre muito difícil. Porque a gente cresce falando, porque tem que obedecer o pai e a mãe. Não tô falando gente aqui que tem que desobedecer o pai e a mãe. Mas os pais, mães, também têm que entender que os filhos não são eles, não é uma projeção deles. E eles têm sonhos, planos, própria personalidade. E eles não vão seguir a cartilha que você espera que eles sigam. E também não vale a pena criar o seu filho para o que a sociedade vai pensar do seu filho. O que os outros vão pensar do meu filho. Porque é uma questão assim, eu vou me sentir humilhado, perseguido, frustrado. Mas o seu filho é um ser. Ele não é responsável pelos seus sentimentos e pelas ilusões que você criou na sua cabeça de como um filho deveria ser, ou do que ele deveria fazer, como ele deveria se comportar. Igual os filhos. Os filhos também projetam suas frustrações nos pais, tipo a culpa, eu não faço isso porque meu pai me ensinou assim. E agora, gente, sempre é tempo para você se transformar
e se permitir ser livre. O caminho da liberdade é uma coisa gradual, porque você ser condicionado do jeito que você foi, aconteceu gradualmente. Não tem como você desfazer crenças de 20 anos em 2 dias. Ou tem, né? Ou tem, o que eu tô falando aqui pode ser uma crença também. É isso que eu tô falando. Essa fluidez em você escolher o que é a sua verdade. Baseado na fé com o coração inocente. Igual uma criança. Você já viu as crianças que quando você fala, isso não pode. Por que não pode? Pode sim, pra mim pode. Por exemplo, pra mim uma árvore voa. Uma criança fala. E pra ela voa. E tudo bem. Entendeu? É isso que eu tô falando pra vocês. As crenças limitantes barram a nossa fé. E essa barragem na fé faz com que a nossa vida não flua, na verdade, fique truncada, sabe? É como se as crenças limitantes fossem troncos no meio do rio que impedem o correr das águas. Então, é um caminho de soltar todo dia respirar fundo e soltar e falar, eu me permito ser livre e eu me permito ser eu mesmo. E se escolher todos os dias. Ao invés de escolher a sociedade ou o medo ou aquilo que impuseram para você como uma verdade. Então é isso que eu quero dizer hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu comentário aí, conversem comigo, gente. Eu leio os comentários mesmo, tá? Pode ser que eu não responda a todos, mas eu leio e eu dou um likezinho, enfim, tá bom? Obrigada e um beijo. Tchau!